E o assunto agora é o encontro de ontem entre Lula e Volodymyr Zelensky em Nova York. Depois da reunião, o petista afirmou à imprensa que ouviu a história do presidente ucraniano sobre o conflito, sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e que ninguém vai ter 100% numa guerra. Guerra da Rússia contra a Ucrânia, é claro, uma expressão que eu estou usando para descrever a realidade. O Lula não usa isso. Vamos acompanhar o que ele disse para depois analisar trecho a trecho. Eu ouvi a história do Zelensky, eu disse ao Zelensky a necessidade da gente trabalhar para construir a paz, disse para ele a necessidade de encontrar um grupo de países amigos que pudesse construir uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra, e de que a negociação numa mesa, sabe, de diálogo é muito mais barato do que uma guerra, não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. Disse ao presidente Zelensky que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar solução. Eu sei que é difícil, tanto para ele quanto para o Putin. Eu já mandei o Celso Amorim à Rússia e à Ucrânia, mas eu acho que esse é o único caminho que vai encontrar solução. O caminho do diálogo, o caminho da paz, o caminho da conversa. Ninguém vai ter 100% numa guerra. Ninguém consegue ganhar tudo. Ou seja, não é apenas a derrota do inimigo, é a construção de uma paz duradoura para que nunca mais aconteça uma ocupação territorial como fez a Rússia. Muito bem, o Lula disse que ouviu a história do Zelensky. Quer dizer, como se a condição de vítima da Ucrânia invadida fosse simplesmente uma narrativa. É um método do Lula transformar tudo em narrativa, porque para ele é só a narrativa que importa. A realidade, não. Ele já demonstrou isso, inclusive expondo o seu método. Quando o Nicolás Maduro veio ao Brasil, aliás, eu vou tentar lembrar a frase que resume o método, né? Se eu quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. É um trecho que faz parte até da nossa vinheta aqui de abertura do programa. Então, o Lula tem como método. Quando ele quer vencer o jogo, ele constrói uma narrativa para destruir o inimigo. E ele acha que a condição de vítima da Ucrânia invadida é simplesmente uma narrativa, uma história. Não é. É uma realidade objetiva. Aí ele fala, eu sei que é difícil tanto para ele, Zelensky, quanto para o Putin. Ora, mas o Putin, ele só não para a guerra porque não quer. Não há qualquer dificuldade para ele em recuar, dificuldade no sentido de que ninguém o impede de fazer isso. Ele pode, a qualquer momento, levar as suas tropas de volta para o seu país e parar com essa invasão. Só que ele quer tomar o território do país vizinho, que não o atacou. Ele quer reviver o imperialismo soviético, ele quer reaver o território da antiga União Soviética. Se o Zelensky para, a Ucrânia é tomada pela Rússia. Então, a Ucrânia só não foi tomada pelo exército de Vladimir Putin porque houve resistência armada por parte da Ucrânia, presidida por Volodymyr Zelensky, com apoio de democracias ocidentais. É só por isso. Então, as declarações do Lula falseiam a realidade. E ele fala, ninguém vai ter 100% numa guerra. Ou seja, para o Lula, a vítima tem que ceder. Ele não vai ter 100%, não adianta. Quer dizer, a Ucrânia não vai ter 100% do seu território. Então tem que dar o quê? 10, 20, 30% para a Rússia, pelo menos? Se o Brasil fosse invadido, repito, qual parte do território o Lula entregaria para o invasor? É a Amazônia? É São Paulo? É o Rio de Janeiro? É o Nordeste? O quê? Se tem uma guerra contra o Brasil não pode ficar com 100% do seu território, não pode lutar por isso. Então eu estava fazendo aquela analogia com o estupro, né? Eu tuitei mais cedo que relativizar a condição da vítima de um estupro para defender que ela ceda ao estuprador, chegando a um meio termo, é um modo cínico e perverso de pressionar pela satisfação do criminoso. Então o Putin tem de ser parado, ele não tem de ser atendido. E ele
considerado um criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, em razão do sequestro de milhares de crianças ucranianas. E vamos lembrar que antes desse encontro, o Lula ainda teve uma posição arrogante, estou tentando puxar aqui a declaração dele, que ele falou que iria receber o Zelensky para conversar sobre os problemas que ele quer conversar comigo. Eu não tenho expectativa. A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de países, cada um com seus problemas, cada um com as suas visões. O Lula, me parece, Graeb, ele se sente muito incomodado com o protagonismo do Zelensky, né? Um comediante que chegou ao poder e que preside um país na condição de vítima. E o Lula, ele sempre explorou, de uma maneira muitas vezes falseada, essa posição de vítima. Então você tem ali uma vítima verdadeira que está ganhando um protagonismo, que tem um argumento muito forte para conquistar o apoio do mundo democrático, que está atrapalhando toda essa busca de multipolaridade do petismo anti-americano, que quer se unir com a Rússia, com a China, com a Venezuela, com Cuba. E você tem essa figura que está atrapalhando, que está tendo muito sucesso. Parece que o Lula se incomoda, porque ele quer o monopólio da condição de vítima, o que já foi título até de um artigo meu meses atrás. Então, assim, as declarações que a gente já tinha analisado da Assembleia Geral da ONU, do discurso do Lula lá, falando contra as sanções e afagando Putin mais uma vez, a declaração para a imprensa antes do encontro com Zelensky e a declaração sobre o encontro depois, tudo é uma forma de afagar o Putin, de acenar para o Putin, de não condenar a violação de direitos humanos, da soberania territorial, em momento algum. E, repito, Joaquim Nabuco, o mais influente dos abolicionistas brasileiros, no livro Minha Formação, que eu recomendo muito, ele falava que o foco dele nunca conseguia se restringir à política local, porque era sempre o drama contemporâneo universal. Ele até cita, em 1971, se eu não me engano, o foco dele não estava nas questões da política local, estava na Batalha de Sedan, lá durante a guerra da Prússia, né, na época, e em outros momentos que ele fala, estava focado no incêndio de Paris, então, quer dizer, os grandes acontecimentos universais eram que chamavam a atenção do Joaquim Nabuco. E esse drama, que talvez seja o mais, que é o mais sensível do nosso século, ele é tratado com essa displicência, com essa indiferença, com essa absoluta insensibilidade, é a palavra que eu estou procurando, pelo Lula e pelos seus propagandistas, que o exaltam apesar disso, enquanto a população ucraniana luta pela vida. Felipe, eu já disse outro dia a respeito de outro assunto, que o Lula tinha perdido, jogado no lixo a bússola moral dele, né? Isso aí é um exemplo ainda mais claro disso, né? Ele jogou no lixo a bússola moral, se é que um dia teve, né? É realmente uma atitude asquerosa do Lula cada vez que ele resolve falar sobre esse assunto. A causa aparentemente faz sentido. Vamos abrir uma mesa de negociações. Vamos formar um grupo de países amigos, bem intencionados, que proporcionem um ambiente em que as duas partes que estão em guerra possam conversar. O problema é que os termos em que o Lula põe o problema já inviabilizam essa formação. Do jeito que ele põe a questão, o Zelensky jamais vai poder aceitar entrar numa mesa de negociação formada pelo Brasil. Porque o Brasil, como você disse, trata agressor e vítima como iguais. No mínimo, né? Para dizer o mínimo. No mínimo, para dizer o mínimo. Ele põe no mesmo nível moral o agressor e a vítima. Ou seja, diante disso, diante dessa interpretação dos acontecimentos, o Zelensky, a Ucrânia, não poderá jamais aceitar a mediação do Brasil.
Então, a proposta, a intenção parece ser muito boa, só que ela é irrealizável, porque o Brasil, o Lula, jogou no lixo as credenciais do Brasil para servir como esse mediador. Todo o resto que ele diz depois de vamos fazer uma mesa, põe ele do lado do agressor, parecendo dar uma justificativa ao agressor para ter feito aquilo que fez, invadir um país que estava quieto no seu canto. Né? E já cobrando da Ucrânia, Graeb, que entregue alguma coisa. Eu acho que é esse o ponto. Você colocou muito bem. Se a gente fosse Zelensky, como é que você vai confiar num mediador que de antemão já está cobrando que você entregue parte do seu território, que você ceda a essa chantagem bélica do país invasor? É isso. Você usou o exemplo do estuprador, é excelente, Felipe. Enquanto você estava falando, antes de você chegar no exemplo, eu estava pensando num exemplo. Eu estava pensando aqui, eu vou dar um exemplo do assaltante. Do assaltante, eu também pensei. Tem uma pessoa andando na rua, chega um bandido, mostra um revólver e fala, me dá a sua carteira. Daí, de repente, cai o Lula do céu, assim, fala, peraí, pessoal, vamos negociar esse negócio aqui. Ó, você dá a carteira para ele, mas sai com a sua vida. Dá o celular que ele só quer ganhar um dinheirinho, né? É a declaração do Lula. Dá o celular para ele e sai com a vida. Ó, ninguém que saiu com 100%. Isso. O bandido saiu com 100%. Ele saiu com 100% daquilo que ele queria. Ou seja, não faz o menor sentido esse raciocínio. O menor sentido é asqueroso mesmo. O Lula está se tornando um personagem tóxico no ambiente internacional, e só ele parece não perceber isso. Né? Ele está do lado do mal. Ele está do lado do mal.